Você já começou falando sobre o contexto histórico. Como foi criado, como surgiu a ideia, certo? Interessante é que tudo começou nessa casa. Assim, quando você perguntou como começou essa casa aqui, ela já foi uma casa de cultura antes de ser a Academia de Letras. Na época, quando surgiu a ideia de criar uma academia, ela veio antes, tinha um grupo literário na cidade, que era o Grupo Literário, né, da qual a gente fazia parte, dos fundadores dessa casa, e isso gerou um jornal na cidade, chamado Literário. E esse jornal era muito esperado, porque a gente colocou um local todo mês. Né? A pessoa que mais corria atrás de fazer esse jornal era o Raimundo Soltero, né? Nosso poeta local aqui. A reunião foi muito bem aceita, a ideia de criar uma academia de letras. A princípio surgiu só a ideia de fundar a instituição. Então, a ideia inicial ela foi lançada dentro de um grupo literário que parte a princípio aderiu, parte não. Todos não seguiram. Mas aí, Roberto convidou um grupo de escritores portugueses, que a gente já tinha comunicação com eles através do jornal literário. Esse jornal, ele era mandado para a Europa. Hoje é a CAL, mas ela começou como ACL. Era apenas a Academia Camacinense de Letras. Sim. O que acontece? Nosso Raimundo Silva, né? Isso. Raimundo Silva, foi ele que deu a ideia de expandir, né? Porque quando ele tornou a ACL a CAL, ele abriu um leque maior. Né? Com isso veio quem? Veio os cientistas, os artistas. Essa casa começou com o intuito, né, de resgatar a cultura, de resgatar os escritores locais. Não tive a oportunidade de conhecer o Roberto, mas eu sei que no início da academia ele tinha assim, pretensões de tornar a academia um lugar muito conhecido, né? Tanto que se a gente observar aqui no nosso quadro de honra, a gente tem a presença do Chico Anísio como membro e a gente tem a presença da Raquel de Queiroz. Essa questão assim, você como de uma geração, Santiago já de outra. Tem umas pessoas das escolas de Camusim, né, como a gente viu da MTI e tudo, que eles também estão chegando até vocês. Vocês conseguiram entrar nessas escolas, assim, como isso é para vocês? Olha, é um trabalho que demorou assim, um certo tempo para a gente conseguir solidificar. As academias, de maneira geral, elas têm assim, um histórico de serem instituições muito elitizadas, né? Muito conservadoras. Eu acho que talvez até isso tenha afastado um pouco as pessoas no início, né? Porque você vê ali os acadêmicos, os imortais, né? Uma espécie de semideuses que habitam no planeta Terra, né? É coisa real que é, né? Afinal de contas, um escritor é uma pessoa do cotidiano, uma pessoa que trabalha, que tem sua vida, mas uma pessoa que escreve, né? Tem ali a sua arte e tal. Para chegar até as escolas, justamente porque eu venho dessa cultura de escrita que foi incentivada na escola. Eu comecei a escrever na escola. Então, o ambiente escolar é esse ambiente do incentivo, é esse ambiente inicial. Então, chegar até as escolas foi importante para que a gente pudesse mirar o futuro e o presente. Então, a gente precisa dessa renovação. O próximo presidente ele tem o desafio de englobar as demais áreas, né? Porque a academia não é só a academia de letras, é a academia de ciências e artes, né? Mas nós ainda privilegiamos, digamos assim, as letras, porque talvez seja a coisa mais acessível. No caso, sobre a questão dos jovens, vocês estarem chegando ali sua juventude, qual assim, é a sua opinião? Eu vejo como algo muito positivo, né? Fico muito feliz, acho até que se Roberto pudesse ver isso, ele estaria extremamente feliz.
certo? Porque eu vejo Santiago, para mim, só a figura dele como um jovem à frente dessa casa já é um grande estímulo, né, para trazer esses outros jovens, né, esse público, até por ele ser professor, né, ele trazer esse público da escola para dentro da casa, para conhecer a casa, né. A época que a gente mais recebe alunos aqui é no mês de setembro, que é o aniversário de Camusim, né? Então, a academia ela tem esse papel dessa introdução à história local, a introdução à memória local. Dizer, olha, aqui tem escritores. Então, é importante fazer essa inversão, né, de história universal para a história local, por uma questão também de reconhecimento, de pertencimento, né? Então a gente leva isso para os jovens, para que eles repliquem, e também a gente tenta levar essa cultura para as pessoas comuns, entre aspas, né? Porque a população também ela é estigmatizada, né? Eu gostaria de saber, assim, para vocês, assim, perspectivas de sonho futuro para a Cal. Bem, eu sonho com uma academia viva, sabe? Eu sonho com uma academia que oferte cursos, uma academia que oferte oficinas, uma academia que tenha publicações anuais, quem sabe semestrais. Eu sonho, por exemplo, com um auditório maior, onde a gente possa realizar eventos maiores. Enfim, eu sonho com uma academia pulsante, né? Porque eu acho que esse lugar, ele simbolicamente e literalmente, eu acho que esse lugar ele respira cultura, ele é cultura. E eu acho que a gente não pode abandonar essa casa nunca, literalmente essa casa, mas eu acho que a gente pode, sei lá, de repente aproveitar o nosso quintal para construir um auditório, não sei, porque a gente, por conta dessa divulgação, a gente tem essa necessidade de reunir mais pessoas, né? Então, eu sonho com uma academia viva, uma academia produtiva, uma academia que não seja uma ilha, uma academia que procure fazer parcerias com outras instituições, com o poder público, com a esfera privada, com outras cidades, né? De repente fazer uma associação, uma liga, um coletivo. Eu acho que nós temos condições para isso, e a academia, como instituição consolidada, 2 décadas, eu acho que ela pode ser assim, um referencial para que isso aconteça. Faço das minhas. Acho que esse sonho de Santiago é o sonho também, foi o sonho inicial do presidente, né? Ele que isso daqui a gente pudesse expandir para tornar vivo. O objetivo está sendo cumprido até então. E que a gente quer, deseja, né, é que isso continue só melhorando, não estacione, porque uma casa dessa fechada é terrível, né? É triste, então se esse propósito que está acontecendo aqui continuar, o objetivo está sendo cumprido. Então eu peço permissão aos colegas para ler aqui rapidamente uma pequena apresentação que eu fiz. Fala o seguinte: o conhecimento e a capacidade reflexiva se mostram como os diferenciais da espécie humana em relação às demais que existem em nosso planeta. Através destas capacidades, conseguimos nos transformar e modificar também o meio no qual estamos inseridos. René Descartes, importante filósofo francês da modernidade, escreveu: penso, logo existo. Apesar de racionais, a humanidade se configura também pela capacidade de sentir, de emocionar-se e de, através de símbolos, conseguir transmitir-se para os demais, registrando acontecimentos, causos,
sentimentos, numa forma de eternizá-los, seja através da escrita, da pintura, do desenho, da música, ou qualquer outra maneira de assim fazer. José Maria Trevia, um importante escritor camusinense, escreveu que o passado é para sempre. Fundada em 31 de maio de 2001, a Academia Camusinense de Ciências, Artes e Letras tem se dedicado a promover, ao longo de mais de 2 décadas, ações de incentivo à valorização e fomento da história e cultura do município de Camusim. Roberto Pires de Oliveira, o seu fundador, foi não somente um visionário, mas alguém que demonstrou uma extrema coragem ao reunir importantes figuras em prol de um projeto tão grandioso, uma academia de letras em uma cidade do interior do Ceará com menos de 70 mil habitantes. Pense no caboclo corajoso. Roberto não se encontra mais fisicamente entre nós, mas o seu legado perdurará, assim como a brisa do vento está sempre a nos refrescar nas tardes ensolaradas à beira-mar. A história nunca é escrita por um homem só, cabendo a Raimundo Silva Cavalcante, advogado, escritor e ser humano incrível, uma importante iniciativa, a elaboração de uma revista chamada A Centelha. Segundo o dicionário de Oxford, o termo centelha designa uma partícula ígnea ou iluminada que salta de um corpo em brasa, fagulha, faísca, ou ainda luz forte que surge do choque entre 2 corpos duros, ou de um corpo eletrizado. Sendo assim, centelha é o fogo que transborda quando o corpo não consegue suportar a energia que se tem, expandindo-se num movimento que origina novos focos, na medida em que a centelha é capaz de originar novas fogueiras e até mesmo incêndios de enormes proporções. Roberto e Raimundo, assim como muitos outros e outras, foram e continuam a ser brasas que iluminam e centelham a vida, para que a nossa cultura não se torne cinzas. Em tempos de crise moral, onde se colocam em xeque valores e descobertas científicas, em tempos em que o preconceito ainda se apresenta na forma da destruição, tempos em que a intolerância e o ódio são comumente propagados, escrever é e continuará sendo um ato político, um ato revolucionário. Esta antologia é composta por textos que talvez estivessem guardados na gaveta, na mente ou no coração dos mais diversos autores e autoras de Camusim e da região. Este livro é composto por textos, poemas, contos, crônicas, artigos de opinião e pesquisas, que trazem na sua estética uma vivacidade do eu frente ao que é posto geograficamente, mas não somente no espaço. O nosso canto, a nossa morada é também o outro, aqueles que nos cercam. Na primeira parte do livro, encontramos as redações dos alunos e alunas do ensino médio da Rede Pública Estadual de Camusim, localizados na CRED 4. As produções foram participantes do concurso sobre a importância histórica do aviador Euclides Pinto Martins para a história do referido município. Como incentivo,
a publicizamos nesta obra para que possam servir de referências para as pesquisas futuras. É importante ressaltar o esforço das instituições escolares, evidenciando a atuação dos professores e professoras orientadoras pelo mérito de acreditar no projeto e no potencial de cada um dos estudantes. Na segunda parte, vislumbramos as produções dos autores e autoras presentes nesta antologia, que é profundamente marcada pela diversidade de gêneros textuais e estilos, bem como pela riqueza estética presente em cada palavra, expressão ou termos utilizados, no olhar individual de cada interpretação, mesmo que dentro de uma mesma temática. Escrever não é apenas um ato técnico, é uma necessidade vital. Escrevemos para remediar as dores, registrar a história, produzir cultura, tornar eternos os acontecimentos. Escrevemos para nos reconhecermos enquanto humanos. Quando alguém nos lê, outro ciclo de reconhecimento se inicia num processo que nunca termina. Na terceira parte, trazemos as biografias dos participantes, para que seus nomes sejam lembrados neste projeto pioneiro em nossa querida Academia Camusinense de Ciências, Artes e Letras, acreditando termos cumprido uma importante etapa para a valorização do escritor local. É isso, gente. Muito obrigado.